O termo livramento é carregado de significados profundos e muitas vezes associados a aspectos espirituais, emocionais e até físicos. Na essência, refere-se a uma ação ou processo de ser libertado de uma situação adversa, um perigo iminente, ou de uma condição que de alguma forma causa sofrimento ou limitação. O conceito de livramento pode ser abordado de diversas perspectivas: espiritual, psicológica, filosófica e até social. Neste texto, exploraremos o significado abrangente do livramento, suas conotações em diferentes contextos, sua relevância nas experiências humanas e como essa ideia é vivida na prática cotidiana. Na língua portuguesa, o termo livramento tem sua raiz na palavra livrar, que significa libertar, desobrigar ou desonerar alguém de algo. Em termos práticos, refere-se ao ato de tirar alguém de uma situação difícil, perigosa ou indesejada. No cotidiano, é comum ouvirmos expressões como foi um livramento para se referir a situações em que, por algum motivo, alguém foi poupado de um infortúnio ou de um desastre. Pode-se tratar de uma questão de saúde, de uma relação destrutiva, de um acidente evitado por pouco, entre tantas outras possibilidades. Na esfera espiritual, o conceito de livramento é amplamente difundido e possui um caráter essencialmente espiritual. Na tradição cristã, por exemplo, o livramento é frequentemente associado à intervenção divina, onde Deus ou um ser espiritual superior intervém na vida do fiel para livrá-lo de algum mal. A Bíblia contém inúmeros relatos de livramentos miraculosos, sendo o mais famoso a história de Moisés e a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, registrada no livro de Êxodo. Nesse contexto, o livramento é visto como uma prova da misericórdia e do poder divino sobre as forças do mal e as adversidades do mundo. A psicologia também trata da ideia de livramento, embora com uma abordagem mais interna e pessoal. Nesse campo, livramento pode se referir ao processo de se libertar de traumas, medos, comportamentos autodestrutivos ou padrões de pensamento negativos. Um dos conceitos fundamentais na psicologia é o de cura emocional, que muitas vezes envolve o livramento de crenças limitantes, memórias dolorosas e emoções reprimidas que impedem o indivíduo de viver de maneira plena e equilibrada. O processo terapêutico, em muitos casos, tem como objetivo ajudar o paciente a alcançar uma sensação de alívio ou livramento de conflitos internos que o afligem. Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise e outras abordagens psicoterapêuticas trabalham no sentido de promover esse tipo de libertação interna, proporcionando ao indivíduo um caminho para a superação de seus problemas emocionais e psicológicos. O conceito de livramento não está restrito apenas a esferas espirituais ou emocionais. Ele também se manifesta de maneira muito prática na vida cotidiana. Quem nunca experimentou o alívio de escapar de uma situação potencialmente perigosa, seja um acidente de trânsito evitado por segundos, uma decisão impulsiva que foi corrigida a tempo, ou até mesmo a saída de uma relação tóxica que parecia não ter solução? Exemplos de livramentos no dia a dia podem ser muitos, mas um dos mais comuns é no trânsito. A condução diária oferece inúmeras oportunidades para situações de risco, e muitas vezes, sair ileso de um quase acidente é visto como um verdadeiro livramento. Para muitas pessoas, essa experiência é frequentemente associada a uma intervenção divina ou à pura sorte, dependendo das crenças pessoais. Esse tipo de livramento traz consigo uma sensação de alívio e gratidão, reforçando a percepção de que a vida é frágil e que momentos de adversidade podem ser superados ou evitados por pouco. Outro campo onde a ideia de livramento é profundamente relevante é nas relações humanas. Livrar-se de uma relação abusiva, por exemplo, é um processo que muitas vezes envolve um grande esforço pessoal e pode ser visto como uma libertação tanto física quanto emocional. Nessas circunstâncias, o livramento não apenas poupa o indivíduo de continuar a sofrer, mas também abre caminho para um novo começo, uma nova fase de vida marcada pela paz e pelo crescimento pessoal. O livramento também pode se manifestar em questões financeiras. A economia global é marcada por ciclos de altos e baixos, e muitas vezes, pessoas enfrentam crises financeiras pessoais. Sair de uma situação de endividamento profundo ou de uma falência iminente pode ser considerado um verdadeiro livramento. A sensação de alívio ao resolver problemas financeiros graves é imensurável e, assim como nos exemplos anteriores, muitas pessoas acreditam esse tipo de livramento a uma combinação de esforço pessoal, ajuda externa e, para alguns, intervenção divina.
Uma parte significativa da vida humana pode ser caracterizada pela busca por livramento. Essa busca pode ser motivada por diferentes necessidades e circunstâncias, mas, no fundo, reflete o desejo comum de superar as dificuldades e viver de forma mais livre e plena. A luta pelo livramento pode se dar em vários campos: doente buscando cura, pessoas presas em vícios lutando pela libertação, indivíduos em contextos opressores tentando conquistar liberdade. Superar desafios é uma das formas mais visíveis de alcançar o livramento. Muitos indivíduos enfrentam adversidades significativas ao longo da vida, como doenças, pobreza, discriminação, entre outros obstáculos. A capacidade de se libertar dessas condições frequentemente envolve um processo de resiliência, aprendizado e crescimento pessoal. Nesse sentido, o livramento não é algo que simplesmente ocorre, mas algo pelo qual se luta ativamente. Muitas histórias de superação têm como ponto central o livramento. Vemos isso em histórias de pessoas que venceram o vício em substâncias, que superaram traumas profundos ou que reverteram situações de pobreza extrema por meio de determinação e esforço. Essas narrativas nos lembram que o livramento, muitas vezes, é uma conquista, um resultado de ações concretas tomadas para mudar a própria vida. O livramento também está intimamente ligado ao conceito de esperança. Quando se está imerso em uma situação difícil, a esperança de que haverá um livramento é o que mantém muitas pessoas em movimento, acreditando em um futuro melhor. Essa esperança pode ser sustentada por uma crença religiosa, por um apoio comunitário ou por uma confiança na própria capacidade de lidar com os desafios. Nos momentos mais sombrios, a esperança de um livramento futuro oferece consolo e motivação. Seja a esperança de cura de uma doença, de sair de uma crise financeira ou de encontrar paz em uma situação emocional conturbada, o desejo de livramento é uma força que guia o ser humano em sua busca por uma vida melhor. Embora o livramento seja muitas vezes visto de maneira individual, ele também pode ocorrer em uma escala coletiva. Movimentos sociais, revoluções e mudanças políticas frequentemente buscam o livramento de um grupo oprimido ou de uma sociedade inteira de condições injustas. A história está repleta de exemplos de povos que lutaram por seu livramento, seja do colonialismo, da escravidão, de regimes totalitários ou de opressão sistêmica. Os movimentos de libertação são talvez o exemplo mais claro de como o livramento pode ocorrer em escala social. Lutadores pela liberdade, como Nelson Mandela na África do Sul, lideraram campanhas que buscavam o livramento de seus povos do apartheid e da opressão racial. Esses movimentos não apenas alteraram o curso da história para os envolvidos diretamente, mas também serviram como inspiração para outros povos ao redor do mundo que buscavam sua própria libertação. O livramento também está no cerne da justiça social. Organizações que lutam contra a pobreza, a discriminação e outras formas de injustiça buscam promover o livramento daqueles que estão presos em condições adversas. A busca pela igualdade de direitos, pela erradicação da fome e pela proteção dos direitos humanos são, em essência, uma busca pelo livramento das estruturas que perpetuam o sofrimento. Então essa expressão livramento ou salvação, alguns usam no contexto espiritual para significar o ato de ser salvo do pecado, doença ou perigos e aflições. O Eterno sempre criou tudo na excelência e na graça, em todas as situações sempre sua bondade opera no amor. Lemos: escolham para vós algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que, nelas, se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Devarim 35 versos 11 e 12. Esta é a providência para crimes involuntários, tinha um período de livramento, até o julgamento final. Agora vejamos um caso de injustiça onde Shaul ordena a morte de sacerdotes de Nob. Então o rei disse a Doeg: volte-se tu e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam vestes sacerdotais de linho. 1 Shmuel 22 verso 18. Este relato é uma tragédia sem noção, somente porque Aimeleque ajudou a Davi. Shaul festa insanidade. Eu acho que os sacerdotes deveriam ter se defendido. 85 sacerdotes morreram sem defesa. Agora notamos outro reinado. Shlomo ajuntou carros de guerra e cavaleiros.
tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. 2 Crônicas 1 verso 14. Apesar disso, de toda a grandeza dos reinos, o Salmo nos revela: levanta-te, Adonai. Enfrenta-os e arrasa-os com tua espada, livra a minha alma do ímpio, transgressor da lei. Com tua mão, Adonai, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida. Salmo 17 versos 13 e 14. Notamos que alguns não terão parte no Olam Abba, mundo que virá, já receberam sua recompensa. E agora sabemos de onde procede nosso livramento. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Yeshua, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1 verso 10. Se você já tomou posição ao lado do Mestre Yeshua, não terá problemas quando ele retornar, se ainda não, ainda está em tempo. E chegamos no ato final do Messias. E o Deus de Shalom, em breve, esmagará Satã debaixo dos pés de vós. A graça de nosso Senhor Yeshua esteja convosco.